gente volta a conversar com a Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia, que segue com a gente nessa madrugada aqui. Porque, Maria, a gente falava há pouco, agora o furacão Milton está na categoria 1. O que significa isso? Olha, a gente tem velocidades do vento agora, Muriel, em torno de 147 km por hora no olho do furacão, em torno do olho do furacão. Então, são velocidades de um furacão de categoria 1, ainda muito intenso, e a expectativa é que ele saia, né, pela costa leste e próximo a Orlando, inclusive no decorrer da quinta-feira, ainda em categoria 1. Ele não vai perder intensidade a ponto de se tornar uma tempestade subtropical ou uma depressão subtropical. Então, é um fenômeno que ainda vai continuar como categoria de furacão. E isso vale chamar bastante atenção, Muriel, porque apesar de ser um furacão com categoria 1, ainda tem um poder de destruição bastante significativo. Ainda pode provocar transtornos como danos nas redes elétricas, chuvas muito volumosas. Esse alerta ainda continua, mesmo com essa redução de categoria do furacão para a categoria 1. E ele vai passar ao sul de Orlando, mas vai provocar ventos de forte intensidade também na região de Orlando e uma expectativa de acumulados bastante significativos, podendo até chegar a 200 milímetros ao longo das próximas horas na região de Orlando, apesar do sistema ter uma projeção de avançar ao sul aí da cidade de Orlando e atingir a costa leste da Flórida, Muriel. E a gente sabe dizer já como é que está a temperatura nesse momento, até a sensação térmica, para além desses ventos muito fortes que a gente está vendo? Olha, a gente tem temperaturas médias aí nas estações em torno de 23 graus neste momento, mas pela intensidade dos ventos, né, ventos acima de 100 km por hora e essa umidade muito alta, a sensação térmica é de algo abaixo de 10 graus na maior parte das estações. Então, além da temperatura mais baixa, a sensação térmica também está muito baixa, né? Termômetros, a sensação, na verdade, abaixo de 10 graus é bastante significativa e assim, esse vento intenso acaba contribuindo, né, para essa sensação térmica muito mais baixa do que a temperatura real. Vento, umidade, tudo isso contribui para que a situação ainda fique mais complicada, além de todo o estrago que estamos mostrando, que estamos acompanhando aí com a passagem do furacão Milton, Muriel. E Maria, já é possível dizer quando que deve passar, quando que deve acabar ou ainda é muito cedo para qualquer movimento? Ainda é muito cedo para afirmar, Muriel, exatamente o momento que essa tempestade vai deixar o continente e voltar para o oceano. Mas estamos monitorando, a tendência é que ainda durante o amanhecer, né, de quinta-feira, ainda tenhamos a atuação do fenômeno do furacão Milton no continente. E aí só no decorrer ao longo da quinta-feira, né, a gente deva observar aí o avanço dele para o oceano. Por enquanto ainda é muito cedo para afirmar qual é o momento que ele vai deixar o continente. Vamos acompanhando para ter essa informação mais atualizada possível, Muriel. É isso. E a gente pode falar, Maria, que talvez seja necessário esperar, inclusive amanhecer, para conseguir entender realmente o impacto do que aconteceu, porque a gente está vendo essas imagens agora, mas tem muita gente dormindo, a gente sabe que é um cenário muito diferente, né? A gente sabe também que na Flórida as pessoas estão adaptadas, acostumadas a furacões. A gente sabe que existe um período específico que é um período de furacões, inclusive estamos agora nesse momento, só que o que a gente vê agora é um cenário diferente. A gente está falando de um furacão que assustou o mundo inteiro. Imagina então os Estados Unidos. A gente está falando de um furacão que não era esperado dessa forma e com a força que veio, porque acabou surpreendendo. A gente está falando de pelo menos 100 anos de um furacão que não aparecia de forma tão intensa na Flórida. Exatamente, Muriel. É realmente esperar amanhecer, né, para contabilizar os danos, para entender melhor como foi a passagem deste furacão pelo continente, contabilizar, né, os estragos e perceber qual foi a dimensão, né, de tudo que aconteceu durante essa noite. Nós temos pelas estações como monitorar as rajadas de vento, estamos acompanhando aí ao longo de toda a nossa programação a evolução do sistema e como ele foi avançando pelo continente, mas realmente é só com a luz do dia que vamos ter uma dimensão mais significativa, melhor aí, uma visão melhor, né, do que aconteceu. Esse, de fato, é um furacão que chamou muita atenção, né, desde o início da semana, pela sua evolução
evolução muito rápida, foi alimentado, né, por águas do Golfo do México que estavam muito aquecidas, com temperaturas muito acima da média e vem chamando muita atenção pela intensidade, né, a velocidade dos ventos que chegou a passar de 270 km por hora no Golfo do México. Caiu de categoria, atingiu o continente na categoria 3, mas por vários momentos nós tivemos as simulações indicando que este furacão iria atingir o continente com categoria 4, Muriel. E oscilou bastante durante o dia entre 3 e 4 e acabou chegando no continente com categoria 3. Independente de ser categoria 4 ou categoria 3, é um fenômeno de forte intensidade, rajadas de vento acima aí de 200 km por hora, perto de 200 km por hora. São ventos muito intensos, muito significativos, que provocaram aí diversos transtornos, Muriel. Portanto, a gente pode esperar, inclusive, que mais furacões como esse também podem aparecer, né? A gente tem falado, e a gente falou no começo da nossa cobertura, sobre esse cenário, Maria, de um calor intenso nos oceanos que pode provocar um aumento de furacões. Então, a gente talvez tenha que começar a se adaptar a esse tipo de situação, a esse tipo de cenário? Exatamente, Muriel. A gente vem falando, né, que as mudanças climáticas, o aquecimento global vai contribuir para a ocorrência de tempestades severas com mais frequência. Então, a gente viu há 100 anos atrás uma tempestade nesse nível, estamos vendo outra agora e a tendência é que esses fenômenos aconteçam com mais frequência. Fique mais comum, vamos dizer assim, Muriel, a ocorrência destas tempestades severas e não só tempestades severas, Muriel, também secas severas, inundações relacionadas a tempestades, não furacões, mas frentes frias intensas, ciclones extratropicais, queimadas, né, associadas a secas severas, e isso deve acontecer com uma frequência, um intervalo de tempo cada vez menor, Muriel. É um cenário impressionante que a gente está vendo e agora, então, a tendência é que a gente tenha que se acostumar a isso diante dos fatos, diante dos cenários que a gente está vendo a partir de agora. Lembrando, tá, que a gente ainda não sabe o real impacto desse furacão Milton, que agora caiu para a categoria 1, mas a tendência é que ele continue avançando e que possa, sim, continuar gerando mais estragos. Mas, importante lembrar que ali na costa da Flórida, por onde ele pousou, esse é o ponto principal onde os maiores estragos já foram registrados. Importante lembrar aqui que tem mais de 2 milhões de pessoas que continuam sem luz e que ficaram sem luz na Flórida. No começo da nossa cobertura, a gente falava de em torno de 1 milhão de pessoas sem luz. Agora, esse número já pulou para 2 milhões de pessoas sem luz.